E para terminar, senador, eu disse que não falaria sobre a questão da Petrobras. Mas eu penso que as novas informações da Polícia Federal, publicadas hoje pelo jornal Estado de São Paulo, que comprovam um acordo entre a Petrobras e o doleiro Alberto Youssef, alvo da Operação Lava Jato, mostram o tamanho deste escândalo envolvendo a maior e mais importante e orgulhosa nós temos da nossa estatal Petrobras. Nos computadores de Youssef, alvo da Operação Lava Jato, a Polícia Federal encontrou um acordo de confidencialidade entre a Petrobras Distribuidora e a CSA Project Finance Limitada, controlada pelo doleiro e ex-deputado do partido que eu aqui represento no Rio Grande do Sul, o PP, José Janene, que morreu em 2010, e usada para lavar R$1.150.000 do mensalão. Quero lhe dizer, e dizer também à população, que quero, como senadora deste partido, que o Diretório Nacional do Partido Progressista tome as providências legais para apurar a responsabilidade e punir não só este, que já não pode mais falar, porque morreu em 2010, mas todos aqueles que sejam relacionados a este rumoroso processo. O partido não pode ser manchado com uma ação criminosa como essa, que é um assalto aos cofres da Petrobras. Temos que fazer, e a régua para o julgamento é a mesma de todos os partidos envolvidos. Não quero e não pode haver, por questão de coerência, nenhum tipo de proteção ao partido porque é meu. Não. O que está mal feito tem que ser corrigido, o que está mal feito tem que ser apurado, o que está mal feito tem que ser punido exemplarmente pelas autoridades, especialmente pelo Poder Judiciário, Ministério Público, que tem que denunciar, a Polícia Federal, que está se revelando aqui um organismo verdadeiramente republicano e atuando com independência para revelar esse escândalo que já ganha hoje o foro internacional. Para os investigadores, a minuta do acordo indicaria que Youssef e Janene, envolvidos no esquema acusado de desviar recursos da obra da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, também atuaram no leilão para reerguer e operar a usina termoelétrica Suape 2, em terreno ao lado da área onde, em 2008, começaria a construção da unidade petrolífera. Estima-se que mais de 10 bilhões de reais já foram movimentados em todas essas operações, em um esquema ilegal, inaceitável e obscuro. São novas provas que reforçam o envolvimento de integrantes do governo e comprometem a credibilidade de uma empresa como a Petrobras, indispensável ao desenvolvimento do setor de óleo e gás no país e no mundo. Quanto mais depoimentos são acumulados e ouvidos, mais se percebe como esse corrosivo esquema foi montado para drenar recursos da maior empresa estatal do país. Não é uma senadora de oposição que está falando, é a Polícia Federal. São os autos, são as delações premiadas de 2 envolvidos nisso. E elas são coincidentes. Um e outro, em lugares diferentes, confirmam os mesmos dados. Figuras ligadas aos partidos, no caso, já citei o meu em primeiro lugar, mas também o Partido dos Trabalhadores, muitas das quais presas por corrupção, essas figuras ligadas ao partido têm aparecido cada vez mais nessa trama montada para desviar recursos para a manutenção de um projeto de poder, quando o foco deveria ser um projeto de Estado, focado unicamente no desenvolvimento nacional e na eficiência do setor de energia. Esses graves desvios de conduta têm sido detalhadamente apontados à Justiça Federal no Paraná por Paulo Roberto Costa, ex-diretor de refino e abastecimento da Petrobras e um dos pivôs do escândalo, confirmando que uma parte do dinheiro desviado financiou as campanhas dos partidos PP, digo primeiro do meu partido, lamentavelmente, do PT e do PMDB em 2010. Não são diferentes os depoimentos. Há coincidências frequentes nessas manifestações. São detalhes e novas informações típicas de quem participou de operações danosas ao país e à Petrobras. Costa revelou, por exemplo, que de 2% a 3% dos contratos superfaturados eram desviados para atender a integrantes do partido do governo. Esse mesmo diretor informou também que várias diretorias da estatal eram do partido. No depoimento gravado, o ex-diretor Costa disse o seguinte, abre aspas, então tinha PT na diretoria de produção, gás e energia e na área de serviço. O comentário que pautava a companhia nesses casos era de 3%, iam diretamente para o PT. Não é uma senadora de oposição que está falando, é a delação premiada de uma pessoa que cometeu os crimes dentro da empresa. No caso da sua diretoria, Costa afirmou que os 3% eram repartidos entre o PP, ele e o doleiro Alberto Youssef, o outro operador do esquema. Já a diretoria internacional repassava os recursos desviados para o PMDB, segundo disseram Costa e Youssef.
Costa afirmou que o contato dos diretores envolvidos nos desvios era feito diretamente com João Vacari Neto, tesoureiro do PT. O nome de Vacari Neto foi confirmado por Youssef, que também prestou depoimento à Justiça Federal. Como foi publicado neste fim de semana no editorial do jornal Estado de São Paulo, os tentáculos do esquema não se limitavam às diretorias da Petrobras. Em 2004, declarou Youssef, os agentes políticos envolvidos no escândalo pressionaram o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nomear Costa para a diretoria de refino e abastecimento, ameaçando trancar a pauta do Congresso. Na época, o presidente ficou louco e teve de ceder. Pelo menos aqui há um gesto de reação do presidente. Esse relato, se confirmado, revela como a máfia instalada na Petrobras se sentia à vontade para manipular até mesmo o presidente da República ou o Congresso em favor dos seus interesses criminosos. E essa sem cerimônia talvez se explique, diz o editorial, pelo fato de que membros proeminentes do partido, do governo, a julgar pelos depoimentos, estavam cobrando pedágio e se beneficiando da roubalheira nessa estatal que muito orgulha os brasileiros. Os depoimentos de Costa e Youssef foram os primeiros dados à Justiça depois do acordo em que decidiram contar tudo o que sabem em troca da redução da pena. E parte do dinheiro já está sendo recambiado por conta da delação premiada, está retornando ao Brasil. São alguns milhões de reais. Pelo menos o país está recobrando aquilo que de direito pertence aos brasileiros, porque a estatal Petrobras pertence aos brasileiros. Muitos trabalhadores usaram seu fundo de garantia para aplicar os recursos do fundo de garantia nas ações da Petrobras. E isso representou um prejuízo pela desvalorização da empresa. Penso que agora, com essa limpeza que vem com a investigação da Polícia Federal, criteriosa e republicana, qualificada e tecnicamente muito bem preparada, isenta, mais a denúncia do Ministério Público e a ação enérgica do Poder Judiciário, o Brasil possa, enfim, se ver livre dessas ações que tanto maculam as relações promíscuas entre o setor político, partidário e também a própria ação dos governos. Então, esse registro fica aqui com o apelo, eu como senadora do Partido Progressista do Rio Grande do Sul, ao Diretório Nacional do Partido, à Executiva do Partido, para que tome as providências enérgicas e cabíveis no sentido da apuração de todas essas responsabilidades e os responsáveis condenados exemplarmente.